A seguir, Hora da Notícia. A transição de governo do presidente Michel Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro é o assunto do quadro Fatos de hoje. Medidas para a erradicação da brucelose e da tuberculose na propriedade rural estão sendo discutidas hoje aqui na UPF. Os avanços na área de neurologia e neurocirurgia vão ser discutidos em novembro em Passo Fundo e nós vamos falar sobre o assunto com o nosso convidado aqui no estúdio, o neurocirurgião Luciano Manzato. E ainda o interesse pelas curiosidades da física lotou a Praça da Mãe ontem à noite em Passo Fundo. Hoje é quarta-feira, 31 de outubro, é hora da notícia. A gente começa o programa de hoje falando sobre o impacto econômico para o produtor rural e também saúde pública. Estão sendo discutidas hoje, aqui na UPF, medidas para a erradicação da brucelose e da tuberculose, pensando na saúde dos animais, na saúde do produtor e também dos consumidores de produtos de origem animal. O Brasil tem o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose desde 2001. Foi regulamentado em 2004 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde prevê ações como a vacinação obrigatória contra a brucelose em terneiras de 3 a 8 meses de idade. Com relação à tuberculose, não existe vacina. Os animais diagnosticados com a doença são isolados e sacrificados para que a contaminação não evolua. E é isso que esse fórum aqui na UPF está discutindo. Para você ter uma ideia, só no ano passado no Brasil foram quase 70 mil novos casos e mais de 4 mil mortes em razão da tuberculose. No Rio Grande do Sul foram 4.300 novos casos. E a principal razão disso é o consumo de carne, leite e derivados contaminados pelos animais. A principal forma de contaminação é através da respiração, contato com as fômites, enfim, local onde esses animais convivem, tá? E também pode ter a transmissão também de humanos para os animais, tá? Mas principalmente animais que já estão contaminados, que acabam sendo introduzidos nas propriedades e gerando, então, a contaminação dos outros animais. O primeiro fórum sobre brucelose e tuberculose na bovinocultura de leite reuniu engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, pesquisadores, produtores de leite e estudantes dos cursos de agronomia e medicina veterinária da UPF. Um protagonismo que a universidade vem assumindo desde a metade da década de 1990. Essa questão da UPF, que já desde 1996, quando foi criado o curso de medicina veterinária, ela tem sido protagonista, ou seja, ela tem iniciado uma discussão bastante grande em relação a esses assuntos que envolvem a parte de saúde pública, que é uma das ações da profissão de médico veterinário. Conscientizar os produtores rurais da importância de vacinar o rebanho leiteiro e de isolar os animais contaminados é o desafio dos profissionais envolvidos no combate à doença. Então a brucelose é uma doença já bem controlada, né? A tuberculose não tem vacina, né? A tuberculose, então, o que consta no Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose é abater os animais que são positivos. Então, falta ainda muita conscientização dos produtores, né? Para que se faça de fato o que consta no programa, para que assim a gente tenha mais êxito e consiga definitivamente controlar as doenças, essas duas doenças aí. Então é fundamental para que a gente esteja inserido nessa região, que é uma região produtora de leite, uma bacia de alta produção de leite no Rio Grande do Sul, e nós, como curso de medicina veterinária, a gente está inserido aqui. Nós também temos um laboratório que é importante lembrar, o SARLI, que é um laboratório que faz uma série de análises de leite, e agora, num futuro bem próximo, nós deveremos estar com o laboratório de diagnóstico, que vai fazer juntamente com o CEPA. Nós vamos estar fazendo o diagnóstico através de técnicas laboratoriais para que seja diagnosticado, melhorado, digamos assim, e seja mais rápido o diagnóstico de tuberculose e brucelose aqui na região de Passo Fundo. Dor de cabeça, desmaios, dor na coluna, sintomas que talvez precisem de uma avaliação de um neurocirurgião
para descartar a possibilidade aí de uma cirurgia. Bom, para falar sobre esse assunto e também sobre um congresso nesta área que vai acontecer em Passo Fundo na semana que vem, agora em novembro, nós estamos recebendo hoje, aqui no estúdio, o neurocirurgião Luciano Manzato. Doutor, seja muito bem-vindo ao PFTV. A gente ouve falar em neurologia, também na área da neurocirurgia. Ainda que estas duas áreas trabalhem juntas, existem diferenças. De que diferenças a gente está falando, doutor? Basicamente, o neurologista ele não faz procedimentos invasivos, né? Trata doenças, por exemplo, como esclerose múltipla, como Alzheimer, né? Que são doenças que se lida com um tratamento medicamentoso e algumas outras medidas. O neurocirurgião, como o próprio nome diz, faz os procedimentos invasivos, por exemplo, operar um tumor, uma cirurgia de coluna, o tratamento de um aneurisma cerebral. São doenças que a gente não consegue resolver com medicamentos, né? E a impressão que a gente tem é que cada vez mais existem alternativas para um neurocirurgião. Cada vez mais se encontram mais recursos de cirurgia para preservar a vida do paciente. Tem evoluído bastante, principalmente do ponto de vista tecnológico, as nossas técnicas operatórias, né, para todas as áreas. A gente consegue fazer hoje em dia a cirurgia de Parkinson, né, claro que com suas indicações. A própria doença aneurismática cerebral evoluiu muito nas últimas décadas. Hoje em dia nós conseguimos fazer o tratamento através de um cateterismo, sem ter a necessidade de cirurgia aberta, né? E próprias cirurgias de coluna. Hoje em dia existem cirurgias endoscópicas, né, muito menos agressivas. Então tudo isso vem para nos ajudar bastante. Parece estranho falar em cirurgia de coluna, mas dependendo a área do problema, não só um ortopedista, mas um neurocirurgião também precisa atuar, doutor. Isso. Tanto o ortopedista com formação em cirurgia de coluna quanto o neurocirurgião podem operar a coluna, né? Falando-se da parte óssea, de colocação de material instrumental, parafusos, placas, e a parte medular propriamente em si, como tumores intramedulares, aí sim fica mais restrita a parte do neurocirurgião. O paciente normalmente não procura pelo neurocirurgião, ele procura pelo neurologista que, se for o caso, encaminha ao neurocirurgião. Isso, tem muitas condições clínicas que se misturam. Por exemplo, o paciente pode ter uma dor de cabeça, que é uma enxaqueca, ou pode ser um tumor. Então, acabam procurando o neurocirurgião também por essas questões clínicas. Mas em centros maiores, por exemplo, São Paulo, realmente o paciente que vem para o neurocirurgião já vem indicado do neurologista. Bom, e um pouco disso que a gente está falando e de tantas outras novidades que existem nessa área vão ser discutidas em um evento que acontece na próxima semana em Passo Fundo, um congresso. Isso, estamos na nossa 11ª evento, já a 11ª vez, né? É um evento que é para todas as áreas da saúde, tanto para médicos, dentistas, fonoaudiologia, fisioterapia. É um evento multidisciplinar. O nosso foco principal são alunos em formação, residentes em formação e os colegas também dessas áreas, né, tanto de Passo Fundo quanto da região. Ainda mais sendo Passo Fundo uma referência, um polo na área da saúde aqui no interior do estado. Isso, nossa área de abrangência é muito grande, a gente acaba atendendo muitos pacientes, cerca de 1,5 milhão de pessoas na área da saúde. Então o volume de Passo Fundo é muito grande. E temos evoluído muito em todas essas áreas, não só na medicina. Isso a gente quer abordar um pouco também no nosso congresso e ampliar para todas as áreas. Foi uma coisa que a gente mudou um pouco nos últimos anos, saindo só da neurologia e da neurocirurgia para conseguir expor todas essas evoluções. Quem ganha com tudo isso é o paciente, né? Que é tratado por um multiprofissional, digamos assim. Exatamente. Doutor, só para concluir, quem tem interesse em participar, como deve proceder? Nós temos no nosso site, as inscrições estão abertas, tá, para qualquer um que tenha interesse. E lá na nossa página, também das redes sociais, tem os passos, tudo certinho. Procura como Congresso do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia. É só digitar na internet que já aparece lá a primeira opção. Tá certo. Doutor, muitíssimo obrigada. Um bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigada. E quem está de volta nesta quarta-feira chuvosa é a jornalista Zulmara Colucci com o quadro Fatos
de volta de suas férias, né? Hoje trazendo para a gente informações sobre a transição de governo. Seja bem-vinda de volta, Zumara. Obrigada, Thaís, com muitas informações. E olha só, 2 gaúchos comandam a transição de governo do presidente Michel Temer e do eleito Jair Bolsonaro. O atual ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o deputado Onyx Lorenzoni fazem o primeiro encontro oficial hoje à tarde, mas alguns anúncios importantes aí dessa transição de parte da equipe de Bolsonaro já foram anunciados. O futuro governo vai reduzir o número de ministérios dos atuais 29 para no máximo 16 pastas. E ontem foi anunciado também a criação do Superministério da Economia, que vai reunir Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. E também foi anunciada a fusão do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Para o Superministério da Economia, será nomeado o economista Paulo Guedes, responsável pela área durante a campanha presidencial. A fusão dos ministérios já recebe críticas. A Confederação Nacional da Indústria emitiu nota dizendo que é imprescindível que o Brasil tenha um ministério forte e independente para elaborar, executar e coordenar políticas públicas para o setor industrial, destacando a contribuição do setor com 21% do PIB. Já os ambientalistas criticaram a fusão com o Ministério da Agricultura. Outro ministério que deve sofrer modificações, que ainda não foi anunciado, é o da Educação, que possivelmente se una ao da Cultura. Sobre os números do segundo turno em Passo Fundo. O candidato do PT, Fernando Haddad, cresceu proporcionalmente mais do que Jair Bolsonaro, do PSL, em relação ao primeiro turno. Haddad fez 13,12% de votos a mais e Bolsonaro cresceu 9,5% em relação ao desempenho anterior. O que cresceu também em Passo Fundo foram brancos e nulos. No primeiro turno, 2,87% dos eleitores votaram em branco. No domingo, o número aumentou para 3,02%. O índice de votos nulos foi ainda maior, de 2,05%, saltou para 4,83%. Os votos válidos reduziram de 95% no primeiro turno para 92% no domingo em Passo Fundo. Obrigada, Zumara, pelas informações. Ótimo retorno, a gente espera por você amanhã. Com mais informações sobre a transição e política. Bem importante, está todo mundo querendo saber. Obrigada mais uma vez. E olha, depois do intervalo, a gente mostra que a Praça da Mãe ficou lotada ontem à noite por pessoas interessadas pela física. Nós já voltamos. E a partir de amanhã, o estacionamento rotativo de Passo Fundo vai ficar mais caro. O valor mínimo para 30 minutos será de 75 centavos e não mais 50 centavos. O novo preço para 1 hora passa de R$1 para R$1,50. Desde 2012, a tarifa de estacionamento da área azul não tinha reajuste. Atualmente, a cidade tem cerca de 1.400 vagas na área azul e conta com 12 monitores para fiscalização. Relações saudáveis se estabelecem em ambientes onde o respeito faz parte do cotidiano do trabalho. Aliás, o trabalho ele é considerado um tema central e que acaba organizando a vida das pessoas. O programa Estúdio 4 desta semana, que foi ao ar ontem à noite, está debatendo o assunto. Se você não viu, tem reprise hoje, às 8 da noite, e uma última exibição na sexta-feira, às 11 horas da noite. Confira um trecho. Então, assim, o mundo do trabalho vem passando por profundas transformações, principalmente nos últimos 30 anos, né? A questão tecnológica, ela é definidora das principais transformações. Mas o que vem acontecendo, principalmente nos últimos 20 anos, é um processo, às vezes lento e às vezes veloz, dependendo da conjuntura econômica, política, de precarização das relações de trabalho. O assédio moral, ele se caracteriza pela reincidência de ações, omissões ou condutas que objetivam fragilizar o trabalhador.
Então, quando essas condutas se tornam reiteradas e elas são caracterizadas por atitudes como, por exemplo, você expor o trabalhador a uma severa punição, você expor perante os colegas em voz alta, adverti-lo de maneira rude, quando você reiteradamente começa a boicotar a forma como ele realiza o trabalho, passar informações equivocadas para que ele produza um resultado errôneo. Esse tipo de conduta inadequada nas relações trabalhistas poderão gerar um assédio moral. Bom, o assédio moral vai gerar sofrimento. E esse sofrimento, ele vai se manifestar por reações psíquicas, né? Ou reações físicas ou fisiológicas também. Dentro das reações psíquicas podem gerar desânimo, né? Apatia, ansiedade, uma série de comportamentos que vai se manifestar, na verdade, por uma série de comportamentos que dificultam o trabalhador executar as suas atividades. Na medicina do trabalho não se trata doenças, se evitam doenças, né? Seja a doença ocupacional, que é aquela proveniente do ambiente de trabalho, né, da ocupação, seja as doenças do trabalhador por cargas genéticas, predisposições pessoais, né? Porque nesse momento podemos intervir junto ao gestor nas questões de relações, no ambiente de trabalho, através de questões de ergonomia, e é um momento que se faz realmente a prevenção, a promoção da saúde do trabalhador. Novembro vai começar com chuva aqui na região. Veja os detalhes na previsão para amanhã e também para o feriado de finados. Previsão de uma quinta-feira com chuva em Passo Fundo, tempo nublado e as temperaturas não vão ficar muito altas. A mínima é 15 e a máxima não passa de 22. A sexta-feira também será de bastante nebulosidade com chuva durante o dia. Mínima de 13, máxima de 28 graus. Começa amanhã mais uma edição da Feira do Livro de Passo Fundo. Vai ser então de 1º a 11 de novembro no Bourbon Shopping. A estrutura está quase pronta, como você está acompanhando aí nas imagens. A programação conta com a presença de escritores, vai ter também contação de histórias, sessões de autógrafos, bate-papos com escritores, palestras, shows, teatro, exposições, apresentações de dança e música. A abertura, então, vai ser amanhã, às 7 da noite, com o show da Big Band Comunitária UPF, além de diversos estandes com livros para todos os gostos. A UPF também vai ter um espaço com exposições e divulgação dos cursos e serviços aqui da universidade. Hoje é dia de Halloween, comemorado principalmente nos Estados Unidos, e nos dias 1º e 2 de novembro, Dia de Muertos, uma tradição no México. Para dar destaque à cultura e aos costumes relacionados a estes países de idiomas inglês e espanhol, os alunos e professores dos cursos de letras da UPF realizaram ontem uma atividade especial. A proposta era conhecer e trocar ideias sobre essas celebrações culturais através de decoração, fantasias, objetos, alimentos típicos, contos e lendas. Os estudantes fizeram encenações em inglês e espanhol para os convidados. Mami, ven acá! ¿Qué estás haciendo, tica? Es mía. Pero tú ya estás muerta. Abuelita, ven acá. No peleen, chicas. Ontem a Praça da Mãe, em frente ao Colégio Fagundes dos Reis, aqui em Passo Fundo, estava lotada. E sabe por quê? Por causa da física. Olha só. Coriolis, carga de voltagem, momento angular, tensão e pêndulo de Newton. Acredite, tudo isso a céu aberto para quem quisesse ver. A Jennifer e a Emily aproveitaram para experimentar os fenômenos na prática. A gente que está ali sentado, no caso, a gente acha que a bola vai reto, mas quando a gente joga reto, ela vai totalmente pro outro lado. Então tu tem que jogar no caso errado para ela ir certo no local onde você quer. Legal, curtiu a experiência? Muito. Esse é o efeito Coriolis, né? Ele explica
como para a pessoa que está jogando a bola parece estar fazendo uma curva, mas na verdade ela está indo reta. Ela está fazendo uma curva porque a pessoa está girando, né? Esse é o efeito Coriolis, para mostrar um pouquinho de velocidade angular, de força. Essa é a 7ª edição do Física na Praça, mas o objetivo continua sendo o mesmo: mostrar que a física não é e nem precisa ser tão assustadora quanto parece. E não precisa mesmo. O Vitor é a prova disso. Ele tinha um desafio junto com os alunos do ensino médio do Instituto Cardeal Arco Verde. Eles tinham que gravar os fenômenos e depois apresentar tudo o que aprenderam no Física na Praça. Como o cara falou, ele tem uma voltagem muito alta, mas ele não machuca a gente, tá? Porque ele transmite carga ao mesmo tempo ele larga. A gente começa a criar mais, como é que eu posso dizer, vontade para descobrir as coisas, né? Como tem aquele do telescópio ali, eu também quero ver se eu quero dar uma passada ali também. Legal, ver na prática, né? É, ver na prática, não só na teoria. Sempre foi um esforço nosso, né, no curso de Física na UPF, de trazer esse olhar diferenciado para a física, né? De não só ser aquela disciplina teórica com cálculos, mas também de mostrar para os nossos alunos que a física trata de fenômenos da natureza que estão à nossa volta, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E esse é um evento que traz isso mais para a comunidade e mais especificamente para a escola, né? A gente sente isso muito, né? Aquele receio já da física, né? Que é muito difícil. Ah, você é professor de física, você é aluno de física, ah, você é louco e tal. E mostrar um pouco que não é isso, né? Não é uma coisa de outro mundo, né? O cientista não é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, que estudou, trabalhou e está nessa profissão, entende, né? No Física na Praça, são os próprios estudantes que ensinam sobre os fenômenos para qualquer pessoa que estiver passando por aí. Tudo para tornar o conhecimento mais acessível e, claro, mostrar que a física é bem mais comum no nosso dia a dia do que parece. Hoje a gente fica por aqui. E aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. Nós voltamos amanhã ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Até lá!